Isaías 54. Eu quero dizer para você, Deus tem um controle. Deus tem um controle sobre a sua vida. Deus tem um controle sobre a situação que cerca o seu viver. Eu não sei qual o momento que você esteja passando. Talvez você tenha olhado para este momento e olhado para o momento como um momento, né, tão difícil, um momento a qual você olha e vê, não vê saída, né? E Isaías 54, nós vamos ler esses versos aqui de Isaías 54, falam-nos dessa realidade, a realidade a qual o profeta estava falando, a realidade que o povo estava passando naquele momento. Talvez seja a tua realidade, como foi a realidade de muitos no primeiro culto, e Deus pôde libertar, Deus pôde curar, Deus pôde restaurar, e eu vi Deus falando aos corações, e eu quero pedir que Deus esteja falando também nesse segundo culto, tá bom? Isaías 54, no verso 1 e diante, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exalta, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada. Diz o teu Deus: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso, é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundaria a terra, assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras, farei os teus baluartes de rubi, e as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Amém, amém. Que Deus tremendo, é um Deus que traz uma palavra profética àquele povo que estava vivendo este momento, como diz esse texto. Talvez é este momento que você esteja passando, um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de esterilidade, um momento em que você não vê saída, né, para qualquer lado que você vá. Mas, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, nesta noite, Deus tem algo mais para a sua vida. Você está neste momento, este momento pode fazer com que você esteja triste, mas nós não somos tristes. Nós podemos estar tristes por alguns momentos, mas nós não somos tristes. Nós podemos estar por alguns momentos nervosos, mas nós não somos nervosos. Amém? Nós podemos estar desanimados, mas nós não somos desanimados.
E o diabo quer muitas vezes nos prender em um tempo, em um momento. Os momentos que você está vivendo, ou esse momento que nós estamos vivendo, talvez de luta, de aflição, não é a essência, o que somos, o que Deus quer realmente expressar na nossa vida, ou na vida deste povo. Deus começa a dizer neste povo: canta alegremente, canta alegremente. O diabo tem tentado roubar, saquear de você esta alegria, mas o Senhor está dizendo nessa noite, e o Senhor está orientando a você nessa noite: canta alegremente, canta, exulta com poder e com grande glória. O momento, a circunstância é adversa. O próprio texto diz, o povo estava vivendo este momento. O Senhor está dizendo assim: tu que não tivesses dores de parto, porque você não teve um filho, era uma mulher estéril, né? Tipificando a própria nação, o povo de Israel, ou momento de esterilidade. Não ter filho, não perpetuar a descendência, era tido como um ato de maldição, momento de maldição, momento também tão terrível ali. E a palavra de Deus diz assim: olha, você vai cantar, porque esse momento é um momento apenas que faz parte de uma circunstância na sua vida, mas Deus tem algo maior, algo melhor além deste momento. Eu não sei qual momento que você está passando, eu não sei qual momento que tem aprisionado a tua esperança, né? Mas eu quero dizer para você: olhe para o alto, olhe para frente, tem um alvo, um rumo a ser seguido. Hoje, a palavra de Deus diz: hoje, se atentamente ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Deus sempre fala do hoje, da tomada de posição, do momento a qual nós temos que tomar uma posição, e este momento de tomada de posição vai refletir no agir sobrenatural de Deus lá na frente. Você quer ver uma semana de milagres, da ação sobrenatural de Deus? Hoje. Não comece com aquela ideia, não, eu vou começar um momento na minha vida, daquela dieta, no começo do ano, dia 1º de janeiro, minha irmã, começa hoje, todo um propósito nosso, na minha vida, na vida da Sueli, nós começamos e a gente decidiu, foi numa sexta-feira, eu falei: Deus, eu vou começar hoje. Aí eu lembro que a Sueli falou: mas vamos começar na segunda? Eu falei: não, hoje, nós vamos começar hoje. E nós começamos numa sexta-feira, e aí começou todo o processo, e eu sei que Deus vai levar a lugares maiores, melhores, nesse processo. Não é um processo apenas de uma dieta, uma reeducação alimentar, é um processo para a vida, é um processo de experiências com Deus na vida espiritual, e eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Não pense apenas: no começo do ano eu vou começar um propósito. Não, começa hoje, e eu creio que Deus está começando algo novo na vida de pessoas hoje. Você está aflito? Você está afligido? Você está sem esperança? Canta alegremente, exulta, tu que não tivestes filho por causa da esterilidade. E aí o Senhor começa a falar àquele povo, e é interessante porque em Isaías 54, no verso 10, ele diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Deus está falando de coisas temporais, né? Quando ele diz assim: os montes e os outeiros, eles vão o quê? Eles vão ser removidos. Talvez a circunstância seja uma circunstância adversa, mas é uma circunstância transitória. Mas aquilo que é permanente, o Senhor diz: mas a minha misericórdia vai se estender sobre a sua vida, porque a minha misericórdia se renova sobre a sua vida a cada dia, a cada manhã, a cada dia novo. Deus renova essa misericórdia sobre a sua vida. No final do dia, no último minuto do dia, né? O que acontece? Fecha-se aquele momento de misericórdia exercida por Deus, e abre-se um novo momento do mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos que Deus tem para a sua vida, meu amado irmão. E eu creio, Deus vai operar de uma maneira tremenda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que Deus tem colocado no seu coração para realizar. E eu creio, vai ser um momento sobrenatural. E aí o Deus diz assim: mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz.
A aliança que Deus tem firmado conosco não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Uma aliança qual nós temos com Deus. E quando nós temos essa aliança com Deus, as circunstâncias não dirigem a nossa vida, mas nós temos um Deus que está conosco em meio às circunstâncias mais adversas. Ele está presente como um Deus forte. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele fala isso, ele expressa isso de uma maneira tão clara, no último momento aqui na terra, quando ele estava com seus discípulos. Ele diz assim, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E aí ele é levado aos céus, mas ele diz assim, eu vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação do século. E eu vou estar presente, e Ele está presente, Ele está aqui hoje, presente neste local, pronto a curar, pronto a libertar, pronto a transformar. E lá no Salmo 90, no verso 2, diz assim, antes que os montes nascessem, e se formasse a terra, o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que as circunstâncias mais adversas, como exemplo dado sobre os montes, como exemplo dado sobre os outeiros, sobre aquilo que é de uma maneira circunstancial, antes que tudo isso existia, Deus é Deus, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, o que aparentemente você está vivendo, qual o momento que você está vivendo, qual o momento que nós estamos vivendo. Este momento talvez seja um momento de aflição, de luta, um momento que vem com um momento de adversidade, mas ele não tem que ser maior na nossa vida. O Senhor que comanda este momento, sim, Ele tem um controle e comando, e é isso que diz lá no texto que nós lemos, Isaías 54, do verso 1, que nós lemos, ele diz assim, canta alegremente, ó estéril, com alegre canto, exclama tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aí no verso 4, ele diz assim, não temas, porque não serás envergonhadas, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais se lembrará do opróbrio da tua viuvez. O Senhor estava falando daquele momento, de que aquela nação estava vivendo um momento de esterilidade, um momento de improdutividade, que é aquele momento em que você faz muitas coisas, e parece que você não consegue colher o fruto de tudo aquilo que você está produzindo. Parece um momento estéril, a qual nós estejamos passando, mas é neste momento que Deus está agindo. Eu gosto de lembrar, como eu já falei em outros cultos, falei no primeiro culto também, um ano atrás, mais ou menos em julho do ano passado, eu tive uma infecção intestinal muito forte, dores muito profundas, e eu tive que entrar com antibiótico, e eu lembro claramente, não era uma tarde, eu tinha ido no médico, o médico me deu os remédios, fui para minha casa, não trabalhei naquela tarde, eu estava em casa, deitado na minha cama, e eu lembro que eu coloquei a mão na minha parte do estômago aqui, e orando a Deus, sozinho em casa, chorando, eu falei, Deus, por que essa situação, essa dor veio? Aí Deus falou comigo de uma maneira muito clara, que Ele estava parando-me, naquele momento, porque Ele queria tratar, Ele queria falar comigo. Às vezes o momento da adversidade, o momento da dor, não é um momento prazeroso. Eu não sou masoquista, não gosto de sofrer não, mas o que acontece? Vem a luta, vem a dificuldade. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? É o que Deus está falando aqui, através desse texto, com este povo, com a igreja hoje, no momento da adversidade, o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está falando ao nosso coração, e é isso que Ele começou a falar. Ele começa a dizer àqueles irmãos, aquela nação ali, aquele povo, a igreja hoje, Ele diz assim, olha, ó estéril, que não deste a luz, tu que não tivestes dores de parto, não ter, não poder gerar um filho, não poder ter uma descendência, era tido para com a mulher naquele momento um ato de maldição divina da parte de Deus sobre aquela mulher, e de repente o Senhor falou assim, olha, ainda que você seja solitária, ainda que você seja estéril, ainda que esteja vivendo esse momento, mais serão os filhos da solitária. Deus estava vendo além daquele momento.
Deus está vendo além do momento a qual você está passando. Deus não está vendo esterilidade, Deus está vendo a cura lá na frente, o mover sobrenatural dele de uma maneira tremenda. Então, o que aparentemente esse povo estava vivendo naquele momento era um fato real, verdadeiro, mas não poderia ofuscar o que Deus queria fazer neste povo e através deste povo. O que você está vivendo é real, é um momento de adversidade, mas não vai ofuscar o que Deus quer falar, fazer e falar com você através deste momento. E tudo isso que eu passei lá 1 ano e pouco atrás, fez com que eu mudasse, eu reavaliasse algumas coisas na minha vida, na questão da minha alimentação, e aí eu comecei um processo, que começou lá no ano passado, mas que eu tomei uma decisão, que foi um processo lento. Eu sou meio cabeçudinho, então Deus precisa de um espaço maior, né? Talvez você, na primeira vez que Deus fale, você vai e obedece, né? E eu fui protelando, e agora eu comecei a mudar. E aí o que acontece? A gente começa a colher os frutos na nossa vida, na questão da nossa própria saúde em si. Eu vejo Deus agindo de uma maneira tremenda com aquele povo, e o povo estava vivendo este momento, que era um momento de esterilidade, um momento de aflição, um momento de tristeza, e Deus convoca o povo ao momento, a uma tomada de posição, dizendo: canta alegremente, exulta com alegre canto. Deus vai fazer com que surja cânticos novos, cânticos que subam a presença de Deus, dele, com um aroma suave, em meio a este momento de aflição, em meio a esse momento ao qual você se sente abatido, desamparado, porque ele diz assim: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, está no verso 6 e 7, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia eu acolho-te, eu vou acolher você, eu vou aconchegar você no meu peito. O Senhor falando de uma maneira tão especial. E aí no verso 11 do capítulo 54, ele diz assim: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Então o momento vem sobre a sua vida, o momento da aflição vem sobre a sua vida, e vem tentando roubar, saquear do teu coração a esperança bendita, mas existe o Senhor forte, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor que está presente no momento da tua adversidade, e diz: eu estou presente, te dando força, te dando ânimo, curando você, restaurando você de uma maneira tremenda. E eu creio em nome de Jesus. Neste momento, Deus está detendo o controle sobre a sua vida, neste momento, por mais adverso que seja esse momento, é o momento do agir sobrenatural de Deus. Esse momento era um momento de tristeza, era um momento, um quadro, de total desprezo, total ação contrária sobre aquele povo, como nós vemos lá no livro de João, no capítulo 8, quando aquela mulher, ela é lançada, porque ela foi pega no ato de adultério, e a lei dizia que, para esse caso, ela deveria ser apedrejada, levada até o povo ali, e o povo estaria cumprindo ali o ritual, e aí foi que Deus, naquele momento, pegaram aquela mulher e levaram até Jesus. Mas o intuito deles era fazer com que Jesus tropeçasse na lei, para que pudesse acusar Jesus. Eles não queriam ver a restauração daquela mulher, eles não estavam preocupados com aquela mulher, simplesmente eles estavam preocupados em destruir a imagem do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus é, em essência, na vida de todo aquele que nele crê. E é isso que o diabo tem tentado fazer, roubar da igreja essa essência de quem Jesus é. Jesus é aquele que liberta, que cura, que restaura. Jesus é aquele que ama o pecador, mas abomina o pecado, Então nós temos que ter essa certeza, e foi isso que aconteceu. Lançaram aquela mulher aos pés de Jesus, e com pedras na mão, prontos a atirar naquela mulher, a matar aquela mulher com aquelas pedras. E aí Jesus, olhando para eles, disse assim: se alguém não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra.
E ele continuou de cabeça baixa, escrevendo ali na terra, e as pedrinhas começaram a cair, e foram saindo, diz a palavra, desde os mais velhos até os mais moços, e foram saindo, e de repente, quando Jesus levanta os olhos, só está ele e a mulher. Aquela mulher foi lançada no lugar mais seguro. Quando nós somos lançados no meio da aflição, no lugar mais seguro, meu irmão, Deus tem um caminho no meio da tormenta. Ele nos segura, Ele nos sustenta de uma maneira tão especial. E Jesus encontrou naquele momento com aquela mulher e disse para aquela mulher: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus falou de uma vida transformada. Jesus falou e fala de uma vida transformada, porque quando nós nos encontramos com Jesus, há um impacto na nossa vida, há uma transformação na nossa vida, e aí nós não vamos voltar, né? Aquela prática do pecado. Somos pecadores, mas não praticantes, que não queremos ser esses praticantes constantes, não. Deus, eu quero mudança. E aí o que acontece? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Eu não sei qual o momento que você está vivendo, eu não sei qual o momento que aparentemente tem tentado nortear a tua vida, mas não é o momento que norteia a tua vida, é o Senhor forte e poderoso que norteia este momento na tua vida. E eu não sei o que Deus está querendo te ensinar, como Deus queria me ensinar há 1 ano e pouco atrás, está me ensinando. Eu estou apto a ouvir, eu quero ouvir mais, eu tenho que abrir os meus ouvidos, e a palavra de Deus diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se atentamente, né? Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureça o vosso coração. Então sejamos atentos, porque este Deus, Ele vê cura onde há enfermidade, esse Deus, Ele vê libertação onde cadeias estão aprisionando vidas. Este Deus vê restauração onde há destruição e derrota. Eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. As pessoas talvez estejam olhando para algumas pessoas dizendo assim: essa pessoa não tem mais jeito, porque estão vendo só a destruição. Mas Deus, Ele vê restauração. Onde Deus vê restauração, Deus vê essa restauração onde tem destruição. E é dessa maneira, é neste momento de aflição, é neste momento de dor, é neste momento de esterilidade, é nesse momento de aflição que o Senhor vem e diz assim: canta alegremente, porque esse momento é um momento real que você está passando, mas é um momento onde eu estou tendo o controle e o comando, e eu quero falar algo ao seu coração. E a segunda coisa que eu quero falar dentro desse aspecto é o que Deus quer nos dizer neste momento, o que Deus diz nesse momento, neste texto, e o que Deus quer nos dizer neste momento, nesse texto. Isaías 54, no verso 2, ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Então eu fico analisando dentro desse aspecto de alargar o espaço da tenda, de estender o todo da tua habitação. Era um povo que vivia em barracas, eram nômades, e de repente Deus falou assim: olha, o local onde você está morando, alarga este espaço, expanda este espaço, o todo da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas. Então puxa bem essas cordas e firma bem as tuas estacas. Então Deus está falando de um trabalho que viria em meio a este momento de aflição, este momento de aprendizado. Então neste momento de aflição, de aprendizado, às vezes as pessoas ficam, para baixo, meio down, e o Senhor está falando: não, é um momento de de um momento de levantar. Deus, eu quero, em meio a este momento de crise, eu quero planos, Senhor, os teus planos para este momento, Senhor. O que o Senhor quer fazer, Senhor, através destes momentos, na minha vida e na vida de outros. Ser bênção na vida de outros, em meio a essa crise.
Ver a ação sobrenatural de Deus em meio a essa crise, e Deus vai operar com poder e com autoridade. É um momento difícil, mas um momento da ação sobrenatural de Deus. Por isso que Deus está falando neste momento a este povo, falando de projetos, falando de ampliar esses projetos, de ter realmente uma visão ampla. Não está apenas sendo consumido por aquele momento de aflição, mas tendo projetos para seguir em frente em nome de Jesus. Eu sei que o diabo tem tentado roubar, saquear, tem tentado roubar, abortar de corações sonhos, e a incredulidade, ela aborta sonhos, ela aborta milagres, a incredulidade. Mas Deus, em nome de Jesus, meu amado irmão, Ele quer gerar algo novo na tua vida em todo este momento. E eu sei que em todas as áreas, sabe, espiritual, Deus quer projetos novos para a sua vida, ministerial, coisas novas, profissionalmente, algo novo para a sua vida, meu amado irmão. Eu fico olhando, hoje eu tenho 55 anos, eu fico olhando, Deus, eu quero mais, eu estou olhando, sabe, com um jovem de 20 anos, eu não tenho 20, né, mas eu tenho mais de 20, mas eu fico olhando, eu quero mais, Senhor, eu não quero parar. Eu sei que Deus tem mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito a todas as coisas penetra, ou vai ao mais profundo, até as profundezas de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios 2, 13 e 14, eu fico imaginando essa ação sobrenatural de Deus, esse mover sobrenatural de Deus, né? E a palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 16, 15, que os milagres seguirão aqueles que creem. Quando diz assim, os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem, meu amado irmão, os sinais vão seguir, vão correr atrás de você, meu amado irmão. Os milagres de Deus vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás dos milagres, não. Os milagres vão correr e você vai correndo, os milagres correndo atrás de você. Sabe por quê? Porque a ação sobrenatural de Deus é o mover sobrenatural de Deus em meio à crise. E Deus quer operar com poder e com autoridade hoje. Por quê? Porque Deus detém o controle sobre todas as coisas. Deus detém o controle sobre este momento, sobre a nossa nação. Deus detém o controle sobre este momento, sobre a igreja, meu amado irmão. Ainda que seja uma aparente esterilidade, Deus quer gerar coisas novas, em nome de Jesus. Um mover sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua posteridade, como posteridade bendita do Senhor, meu amado irmão. Eu abençoo a minha posteridade, os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Eu estou vendo já adiante, já estou vendo. Eu vejo em nome de Jesus, e quero que nós possamos ter isso no nosso coração, como estava aqui no livro de Isaías 54, num momento de aflição, num momento de tristeza, num momento o Senhor falou, não, olhe além. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, no verso 2, sempre olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, olhando também para frente, para o alvo, mas olhando para o alto, sendo norteado pelo alto, pelo Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou a afronta, suportou todo aquele momento de aflição, diz a palavra de Deus. E Isaías 35, no verso 4, diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, e se abrirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão, e a língua do mudo cantará. Deus está falando o quê? De algo sobrenatural, do mover sobrenatural de Deus, em meio a todo aquele momento de aflição. Quando ele diz assim, os olhos do cego, aquele que não consegue enxergar, vai ver algo.
Aquele que não consegue ouvir, os seus ouvidos vão se abrir de uma maneira tremenda. E hoje é tempo de nós vermos espiritualmente coisas grandes, meus amados irmãos. Ouvirmos a voz do Altíssimo falando conosco, com poder e com autoridade. Em meio a esse momento de caos, nós vamos ver os coxos saltando, aqueles que estão com momento de enfermidade sendo curados, milagres ocorrendo no meio da igreja, com poder e com autoridade, porque os sinais seguirão aqueles que creem, e eu creio, e nós cremos como igreja, que essa palavra é para as nossas vidas, e este Deus opera com poder e com autoridade. Opera, meu amado irmão, creia nessa ação sobrenatural de Deus, onde Ele diz assim: a língua do mudo vai cantar, vai se abrir num cântico de louvor, de adoração a Deus. É momento da intervenção sobrenatural de Deus sobre a nossa nação. É o momento da ação sobrenatural de Deus sobre a nossa geração. Nós estamos escrevendo um outro momento da geração da igreja de Cristo na nação brasileira, em nome de Jesus. Estamos em crise? Estamos, mas o Senhor está dizendo: canta alegremente, canta alegremente, exulta, igreja, tome um posicionamento, orando, intercedendo, sendo luz em meio às trevas, porque as trevas não prevalecerão contra a luz, porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Aonde superabundou o pecado, a graça de Deus entra, trazendo libertação. Aquela vida vai ser liberta, vai ser transformada pela ação sobrenatural de Deus. Canta alegremente, exulta em nome de Jesus. Talvez você seja com medo, como no primeiro culto, uma moça me procurou com medo, angustiada, numa situação que envolvia ela, envolvia a família, com droga, o filho. Eu fico imaginando aquela situação. Há 8 anos, mas Deus tem poder e autoridade para entrar e trazer libertação sobre aquela mente, sobre aquele coração, sobre o teu coração que está aflito, meu amado irmão, porque lá em 1 Crônicas 2, 9 e 10, assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam, mas Deus nos tem revelado pelo seu Espírito. O seu Espírito, a todas as coisas, ele penetra, até mesmo as profundezas de Deus. E eu vejo essa ação de Deus sobrenatural sobre as nossas vidas neste momento. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de adversidade, mas um tempo do mover sobrenatural de Deus. O diabo tem tentado de todas as formas investir contra as famílias, mas eu creio no mover sobrenatural de Deus nesses tempos sobre a família, sobre as famílias, meus amados irmãos, sobre a tua família. Ministra sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Essa ação sobrenatural do mal seja repreendida em nome de Jesus. Vai ser um tempo de colheita, um tempo do mover sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que os irmãos estavam indo em direção ao templo, e diz a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 3, no verso 1 e 2, diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo na hora da oração, e era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam esse homem coxo na porta do templo, e aí deixavam aquele homem ali, e voltavam para pegá-lo no final da tarde. E naquele dia que colocaram aquele homem, estava entrando ali também Pedro e João, e aí ele disse, esse coxo pediu uma esmola, um donativo, para que ele pudesse se alimentar, viver ali, porque ele vivia disso, há anos ele estava vivendo naquela condição. Mas aí Pedro e João, com autoridade, no meio daquele momento de adversidade, ele falou o que Deus queria que ele falasse, o que Deus realmente queria trazer àquele coração naquele momento. E aí eles disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata,
mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Que haja autoridade da parte de Deus, para você se levantar na tua casa e dizer: levanta-te e anda. Sai toda ação do mal, toda opressão do inferno, vai sair na autoridade do nome de Jesus, vai bater em retirada sobre esta vida, sobre este coração, em nome de Jesus. Que haja esse poder, essa autoridade que emana da parte de Deus. E aí é tão interessante que Deus traz uma palavra lá em Isaías 54, falando àquele povo, e é o que Deus fala conosco em meio à crise. Não deixa que a crise possa dirigir a tua vida, mas o Senhor quer falar em meio à crise, e Ele fala lá no livro de Isaías 54, no verso 9, 10 e 13, Ele diz assim: pois eu jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E aí o Senhor diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. E aí no verso 13 ele termina dizendo: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Começa dizendo o quê? Canta alegremente, estéril, canta alegremente, tu que não tens filho. E aí no verso 13 ele diz: olha os teus filhos, a multidão que vai surgir com uma descendência bendita, vai ser ensinada, orientada pelo Senhor de uma maneira tremenda. E quem Deus usa para orientar? Você. Quem Deus vai usar? Você. Eu vou levar lá que o pastor vai orientar. Não, o pastor pode orar, pode trazer uma instrução, mas quem vai orientar é você, porque os filhos são herança do Senhor. É tempo de nós nos levantarmos como família e dizer: Deus, a minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Me dê graça, me dê sabedoria. É minha responsabilidade. Então é o meu posicionamento. Então aí Deus começa a falar com aquele povo, e ele diz assim: pois eu jurei que as águas de Noé não viria mais e inundaria a terra. Eram as águas de Noé? Foi Deus que mandou o dilúvio. As águas foram providas, movidas pelo Deus Todo-Poderoso, mas Deus disse: porque eu jurei que as águas de Noé marcou a sua geração. Você está marcando essa geração, meu amado irmão, seja de uma forma benéfica ou não, mas você está marcando. Então marque de uma forma benéfica, seja uma influência na tua casa, na tua família, seja uma influência como Noé foi na sua família. E Deus diz: porque eu jurei pela minha palavra que as águas de Noé jamais inundariam a terra. E aí Deus começa a falar, por quê? Porque eu fiz, no verso 9, o Senhor diz assim: não inundarei a terra, e assim jurei que não iraria mais contra ti, nem te repreenderia. E ele começa a falar sobre os montes e os outeiros sendo removidos, e aí Deus diz: a aliança da minha paz. Deus está falando de uma aliança que Ele tem conosco, e quando Ele usa Noé, Ele quer dizer: estou dizendo que um homem na sua geração se posicionou a crer, e eu quero me posicionar, Deus, para crer, para ver o mover sobrenatural de Deus, do Senhor, sobre a minha geração, sobre a nossa geração. E Deus vai usar você, meu amado irmão. Deus vai usar você. Desde a minha conversão, eu ouço falar de grandes homens que moveram a nossa nação através do jejum, da oração. E eu lendo algumas coisas, na década de 60, Deus levanta Ernesto Nini, o pastor batista, um homem de Deus, levantou lá para levantar um momento de oração, de jejum pela nação. 1963, eu tinha 1 ano de idade, pequenininho, nem sabia, soube disso agora, lendo na biografia dele. Só que acontece que por volta de 100 anos antes, 1863, Deus levanta um homem lá nos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, Lincoln, e ele decreta um dia de jejum pela nação, um dia de fogão fechado.
E aí esse homem se coloca como presidente, pedindo à nação que orasse, intercedesse, por um mover sobrenatural de Deus. Eles fizeram na sua geração algo, mas Deus não está contando mais com eles, Deus está contando conosco. Ouçamos o que Deus quer falar à nossa nação, às nossas vidas hoje. É hoje o tempo de atentarmos para ouvirmos o que Deus quer falar a respeito da nossa família, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país. Meu irmão, é tempo de vermos o mover sobrenatural de Deus. E aí Deus diz, porque eu tenho uma palavra, porque eu jurei por alguém, as águas de Noé, lá na época de Noé, houve um dilúvio. E aí este dilúvio, quando cessou, depois daquele período, Deus falou assim, eu tenho um marco, eu tenho uma aliança, e a aliança que eu tenho, eu vou colocar um arco-íris nos céus. O arco-íris é um marco de Deus, é um marco do Senhor sobre algo proposto por Deus. Não é um lema que estão colocando de outra maneira, não, é um marco de Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, que disse, eu vou olhar para esse arco, e eu vou estabelecer uma aliança, e todas as vezes que eu olhar para esse arco, eu tenho uma aliança com o homem, eu não vou inundar a terra mais, como fiz nos dias de Noé. As águas de Noé, as águas do mover sobrenatural de Deus, através da tua vida hoje, vai marcar a história hoje dessa nação, vai marcar a história hoje da sua família. Meu amado irmão, ore, interceda, veja o mover sobrenatural de Deus, ouçamos o que Deus quer falar, mas existe uma terceira coisa para finalizarmos, existe o campo do combate. O campo do combate que Deus quer nos levar. E aí no verso de Isaías 54, no verso 15, diz assim, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E aí no verso 17, o Senhor diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o direito que de mim procede. E aí Deus fala do campo do combate, o campo do combate que vai acontecer, meu amado irmão. Vai se levantar contendas, confusões, seja em relação à sua família, seja em relação lá no seu trabalho, mas tome uma postura, não seja levado por esse vendaval de contendas, se posicione diante do Senhor, e aí o Senhor diz assim, esta vai ser a herança daquele que tem um pacto, um compromisso comigo, e o Senhor diz assim, eis que poderão suscitar contendas e confusão, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti vai cair diante de ti. Vai cair, meu amado irmão, porque se você confia no Senhor, é Ele que peleja as tuas lutas, é Ele que peleja as tuas batalhas, é o Senhor forte, poderoso nas batalhas, é o Deus que vai à frente, que tem o controle e o comando. Não é a situação que norteia a tua vida, é o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Ele entra no combate, e Ele está combatendo, meu amado irmão. Talvez alguns estejam vivendo este momento de luta, de aflição, este momento de esterilidade, e o Senhor está dizendo agora ao teu coração, cante alegremente, exulta, exulta, porque tu vais experimentar um mover sobrenatural de Deus. O campo de combate é travado no alto, meu amado irmão, é travado no alto, mas o reflexo desse combate, ele é visto, ele se processa na nossa mente, nesse campo terreno, porque a palavra de Deus diz assim, que o nosso combate, é nas regiões celestiais. De lá e diz em Efésios capítulo 6, de 10 e diante, diz assim, quanto ao mais irmãos, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém? Então o processo deste combate é travado no alto, mas todo esse reflexo ele ocorre no campo terreno. E aí nós, revestidos desse poder, dessa autoridade, dessa armadura do Senhor, vamos ter vitórias. Quantos combates, existe ou são travados nas mentes das pessoas? Combates, meu amado irmão. Você entra no teu trabalho ali, aquele combate, aquele fulano está querendo falar, começa aquele combate, começou a vir, meu irmão, começa a orar, não vai falar mal do outro, começa a orar, peça a Deus discernimento, sabedoria, graça, e Deus vai te dar graça diante de pessoas lá no teu serviço, vai te dar graça como Deus deu a Daniel, como deu a José. Mas a oposição vai vir, porque o combate é nas regiões celestiais, mas o confronto é terreno. O combate é no alto, mas o confronto, meu amado irmão, não baixa a guarda, não baixa a guarda. Não baixe, meu amado irmão, porque o diabo quer matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz lá no Salmo 18 que assaltaram-me no dia da angústia, mas o Senhor se tornou o meu refúgio. Já pensou ser assaltado ainda no dia da angústia? O ladrão não liga para a tua casa, eu vou assaltar a sua casa, eu vou te pegar naquela rua escura. Não, ele não fala isso, ele te pega na espreita, no momento em que você não está preparado, ele entra com um bote. E aí a palavra de Deus diz no Salmo 18, assaltaram-me no dia da minha angústia. Lá no Salmo 18, no verso 18, diz assim, assaltaram-me no dia da minha angústia, da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, me livrou, porque Ele se agradou de mim. O Senhor livra, meu amado irmão, o Senhor está conosco, o Senhor está presente. Tenha isso no teu coração, tenha isso no teu coração. Por isso na hora do combate, não tenta confrontar o outro na tua força, não, entra no teu quarto, fala com teu pai secreto, combata nas regiões celestiais, e você vai ver a ação sobrenatural de Deus, o movendo de uma maneira tremenda, e aqueles que são teus inimigos, se tornarão teus melhores amigos, pode se tornar. É loucura? É um Deus que faz loucura, que faz coisas tremendas, meu amado irmão. José estava ali dentro daquela prisão, num momento de aflição, combatendo ali, por causa de um ato de injustiça, um ato terrível, ele estava ali dentro, mas Deus estava preparando Daniel, para colocá-lo num lugar especial, no comando da maior potência da sua época, que era o Egito. E quando Deus colocou ele ali, passaram-se 2 anos, ele estava ali, sofrendo ainda aquele momento de injustiça, e aí, o copeiro lembrou, que lá na prisão, tinha um homem diferenciado, um homem de Deus, e aí as pessoas vão se lembrar de você, por quê? Porque Deus vai colocar você dentro do coração daquela pessoa, vai colocar dentro do coração daquela pessoa, e ela não vai dormir, enquanto não fazer aquilo que Deus tem determinado. E a palavra de Deus diz que aquele homem falou para o rei prontamente mandou chamar Daniel, deram um banho em Daniel, colocaram as melhores roupas em Daniel. Daniel pegou aquelas roupas velhas, jogou, porque não fazia mais parte daquele momento novo na vida dele, porque era algo novo de Deus na vida de Daniel, e ele chega diante do rei, de Faraó, e Faraó disse, eu soube que você é aquele que revela os sonhos e tal. Ele falou, não, em mim não tem, eu não tenho esse poder, mas o Deus a qual eu sirvo, Ele tem o poder de revelar os sonhos. E aí ele conta os sonhos, aí Daniel prontamente falou, o rei, esse sonho significa isso, 7 anos virá de abundância sobre o Egito, e depois significando aquelas 7 vacas gordas, 7 anos virão de escassez, simbolizando aquelas 7 vacas magras, que vinham e comiam aquelas 7 vacas gordas,
E aí o rei, ouvindo a interpretação, e Daniel falou assim: tem mais uma coisa, rei, coloque alguém que seja alguém de confiança no comando da nação, e que no comando da nação seja o ministro das estratégias na parte financeira, e que recolha a quinta parte, 20% de tudo aquilo que o Egito produzir, e coloque esse homem num lugar de destaque. Ele vai ser responsável por ser esse administrador nesse momento de abundância das 7 vacas gordas. E aí ele acabou de trazer a revelação. O rei olhou para ele e falou assim: acharíamos porventura alguém como este, que tem o espírito do Deus dos deuses, do Deus vivente, do Deus Todo-Poderoso? E aí o rei Faraó colocou José como responsável, né? Um estrangeiro, num local totalmente fora do contexto dele, de nação, mas foi colocado como o homem mais importante, abaixo de Faraó, era José. Deus colocou no local de destaque, foi Deus que levantou e colocou no lugar de destaque. E é isso que Deus faz, e é isso que Deus vai fazer para aqueles que nele confiam. Eu creio que Deus vai fazer de uma maneira tremenda, mas existe um momento do combate, um momento que você não está vendo nada, não vê nada, mas espere em Deus, porque o combate vem no dia mau, mas não seja levado pelo momento da adversidade. Salmo 27, no verso 1, diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E no Salmo 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele foi socorrido, por isso o meu coração exulta. Por isso que a alegria vem sobre o nosso coração, por isso que o Senhor opera com poder e com autoridade, e para isso Ele faz o quê? Para finalizarmos, Salmo 18, no verso 16 a 19, diz assim: do alto Ele estendeu a mão e me tomou, livrou-me do forte inimigo, assaltaram-me no dia da minha calamidade, no verso 18, mas o Senhor me serviu de amparo. E o 19 termina assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Então o momento do combate é o momento onde Deus vai se revelar também de uma maneira tremenda, onde o Senhor vai operar de uma maneira tremenda, o Senhor vai trazer o socorro devido, vem do alto. O Salmo 18, no verso 16, diz assim: do alto, Ele, Deus, o que Ele fez? Ele estendeu a sua mão, e Ele me tomou, e Ele me colocou no lugar seguro. Eu quero te dizer que Deus está te colocando no meio desse momento de adversidade, de luta. Deus tem permitido, mas Deus não está te abandonando neste momento. Ele está tomando você pela mão, Ele está te colocando no lugar seguro. E eu quero orar com você nessa hora. Eu quero apresentar a tua vida neste momento diante de Deus. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que você se encontra neste momento. As lutas, as adversidades vêm para tentar te abater. Não se deixe abater pelas aparentes circunstâncias, ou por suas frustrações pessoais. Não, tenha em mente o que Deus pensa e crê a respeito de você, meu amado irmão. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele se importa com você, Ele vê o seu caminhar, como nós cantamos. Tem em seu coração isso, tem uma visão ampla, aparente, do que aparentemente você está vivendo. Busque a Deus o que Ele quer te ensinar neste momento, e entre em combate com as armas corretas, e combata primeiro nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, e você verá a vitória. Eu quero orar com você. Você que veio aqui nesta noite, você que recebeu essa palavra, e Deus falou com você, eu gostaria que você ficasse em pé,
Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você que ficou em pé, venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Eu quero que numa atitude de fé você diga: Deus, é comigo que o Senhor está falando, Senhor. Eu estou vivendo este momento, é um momento de aflição, Senhor. É um momento, Senhor Deus, de aparente esterilidade, Senhor. É um momento, Senhor Deus amado, em que as lutas, as adversidades têm tentado roubar e saquear a minha esperança. Vem aqui, nós vamos orar com você. Talvez algumas vidas fiquem no corredor, mas não tem problema. Em pé, nós vamos nos colocar diante de Deus, porque eu creio na ação sobrenatural de Deus, sobre a sua vida, sobre o seu coração, e o Senhor tem dito: canta alegremente, exulta, ó estéril, porque o Senhor vai operar com poder e com autoridade sobre a sua vida, sobre o seu coração. E eu quero, Deus, apresentar neste momento, Senhor, essas vidas, Senhor, esses corações diante do teu altar, Senhor. Tu conheces, Deus, essas vidas, Senhor. Opera com poder e com autoridade sobre estes corações, Senhor, operando, Senhor Deus amado, porque agindo, Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Age sobre este coração, opera com poder, opera com autoridade, Senhor, sobre este momento, sobre esta vida, Senhor, agindo, Senhor Deus amado, operando com poder e com autoridade, Senhor, sobre esta vida, sobre este coração, Senhor. Eu não conheço o que tem afligido essa vida, mas Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nós ministramos cura, libertação, a ação sobrenatural do Senhor sobre essa vida, Senhor, sobre este coração, Senhor. Acalenta, traz cura, traz restauração, Senhor. Opera com poder, Deus, opera com autoridade, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, sobre estes corações, Senhor, neste momento, Senhor, que somente o Senhor conhece. É o Senhor Deus forte, é o Senhor Deus poderoso, é o Senhor que opera com poder e com autoridade, é o Deus que agindo, Ele, ninguém tem o poder de impedir. Age nesses corações, opera sobre essa vida, sobre este coração, Senhor, sobre famílias aqui representadas, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda e qualquer ação contrária bata em retirada, que em meio à crise, que em meio à esterilidade, Deus querido, novos projetos sejam gerados. Aleluia, Jesus, novos projetos sejam gerados, Deus, sobre esta vida, sobre este coração, Senhor. Opera com poder, Deus, opera com autoridade, Deus, acalenta corações esta noite, opera com poder e com autoridade, e toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada agora. Vai bater em retirada. Toda e qualquer ação contrária, bata agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Traz cura àquele que está enfermo, traz libertação àquele que está enfermo, Senhor Deus, está aprisionado. Liberta, Senhor, essa vida, curando, operando com poder e com autoridade. É o que nós te pedimos, Deus. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém.